E a gente já começa com o nosso primeiro momento falando de saúde, falando de dores, porque segundo o Ministério da Saúde, quase 30%, 37% dos brasileiros acima dos 50 anos convivem com dores crônicas. A gente tem falado de dor crônica aqui. A gente sabe que é uma dor que vai muito além de um incômodo passageiro, né? Diferente da dor aguda, que geralmente tem uma causa específica, como uma lesão, uma inflamação, e logo vai embora. A dor crônica, a gente pode persistir por meses ou até anos. E aí, mesmo depois que o motivo inicial já tenha desaparecido, essa dor fica ali. O cérebro registra essa dor. E quanto mais tempo a gente demora para tratar uma dor crônica, mais difícil é o tratamento, pior é o prognóstico. Hoje a gente vai conversar sobre dores. É um assunto que eu faço com recorrência, porque eu tenho você, minha telespectadora, meu telespectador, que sofre com dor. E a minha intenção aqui é te ajudar com informação, tá bom? Então eu recebo com muita alegria o neurologista Dr. Luiz Severo. Seja bem-vindo, doutor. Obrigada por estar aqui com a gente. Obrigado. Uma ótima tarde. Vamos sentar aqui para bater um papo. Falar sobre dores, Isso. principalmente as dores crônicas, né? Isso. Sabe que na semana passada a gente recebeu um intervencionista da dor. E ele estava falando das tecnologias, né, de tudo que existe hoje para tratar uma dor crônica. Mas quando você me trouxe essa sugestão de como evitar, como lidar melhor com as dores, eu achei incrível. Porque apesar das tecnologias, nem todo mundo tem acesso a elas, né? E além disso, nem sempre elas de fato oferecem uma solução. Exato. Bem, quando a gente está falando de dor crônica, estamos falando de uma condição que há uma anormalidade no cérebro. Ou seja, aquela percepção de dor cria uma memória. E mesmo eu fazendo cirurgia, procedimentos minimamente invasivos ou tratamentos medicamentosos, sem fazer uma mudança do estilo de vida, o paciente retorna ao sofrimento, retorna à dor, porque a memória não foi apagada. Então, o grande segredo no tratamento e prevenção da dor crônica é entender aonde estão os erros no estilo de vida. Estamos falando de alimentação, estamos falando em pensamentos, estamos falando em espiritualidade, estamos falando em movimento e, claro, em neuromodulação de um cérebro doente. Uau! Olha quantas coisas envolvem essa sua situação de dor. E é claro que, como eu, e a maioria dos humanos, você também quer uma solução mágica. Mas, pelo que eu estou entendendo, não tem uma solução mágica. Tem uma responsabilidade tua com o teu corpo e com as suas atitudes diárias. Exato. O paciente que tem dor crônica tem que entender que não é uma corrida de 100 metros que você sai daqui para cá rapidamente, mas uma maratona. Uma maratona de altos e baixos. Por exemplo, Dona Maria com dor no joelho, artrose no joelho é uma das principais causas de dores nos idosos. Ela tem que entender que no tratamento a gente começa com desinflamação intestinal, porque não adianta a gente ficar dando medicações se ela continua com ultraprocessados, carboidratos, industrializados. Eu preciso diminuir o leite, diminuir o glúten. No paciente que tem dor crônica, eu preciso fazer atividade física, mas são exercícios específicos para fortalecer aquela articulação, a coluna, o joelho. No paciente com dor crônica, eu preciso diminuir o medo. Quantas vezes os pacientes eles não têm depressão, ansiedade, por toda a incapacidade que a dor traz. Porque a dor é muito mais do que aquele número, de 0 a 10, qual a intensidade da dor, mas o que eu te tiro dessa dor. Eu deixo que o paciente deixa de ir para a igreja por conta da dor, o paciente deixa de ter uma atividade social, uma atividade sexual. Então, o impacto. Daí o tratamento da dor crônica ele tem que visar tudo isso, uma visão ampla de uma doença complexa. Caramba! Só que eu fico imaginando com que força de vontade esse paciente que está com dor, muitas vezes acamado, muitas vezes assim, levanta, vai para a cama, senta na mesa, toma café da manhã, volta para a cama, né? Conheço bem essa realidade, eu conheço uma pessoa, aliás, que eu amo demais, que tem uma dor crônica, minha mãe, e eu sei o que é terrível, né? E aí com que força de vontade essa pessoa consegue dar essa guinada e mudar o estilo de vida? Ótima pergunta.
Há mais ou menos um mês e meio foi publicado na revista Nature, uma das maiores revistas do mundo, uma pergunta: como engajar e como fazer com que haja uma mudança de chave no paciente que sofre de alguma condição crônica que mereça disciplina. O paciente que tem dor crônica, o paciente que tem uma doença neurodegenerativa, o paciente que tem obesidade, sedentarismo, ele precisa fazer mudanças de estilo de vida, alimentação, atividade física. Mas como ele manter nessa linha? E foi descoberto um estudo publicado na Universidade de Harvard de que os pacientes eles precisam desenvolver um cérebro disciplinado. Mas o cérebro ele não se torna disciplinado, disciplina por disciplina, mas disciplina por propósito. A gente tem que entender e o paciente tem que ser ensinado. Aí essa palavra, porque consultório de médico da dor não é uma oficina que eu conserto tua coluna ou teu joelho, mas uma escola que eu te ensino. Então você tem que ser ensinado de que ele tem uma responsabilidade. Ele tem que fazer hábitos atômicos fundamentais de se levantou, ele vai ter que decidir por uma alimentação anti-inflamatória. Só que essa decisão é uma disciplina por propósito e não disciplina por disciplina. Então o paciente tem que entender por que é que eu estou fazendo isso, mas não é o porquê, mas o para quê. Então, quando a gente ensina o paciente, juntamente com uma equipe multidisciplinar, com um psicólogo, ajudando numa terapia cognitivo-comportamental, em que ele vai ensinando a pensar diferente. Não, doutor, não vou nem iniciar. Eu estou obesa, eu já estou muito velha, não adianta eu começar. A gente pode mudar esse pensamento. Você pode modular o intestino, para o intestino ser o seu amigo, o seu segundo cérebro. Você pode modular o movimento. Não, quando eu me sinto, eu sinto dor. Mas se você tiver acesso a fisioterapeutas especialistas em dor, a quiroprata, osteopatas, técnicas específicas, você consegue resolver e voltar às atividades normais. E claro, o tratamento em que o cérebro é modulado, a neuromodulação é uma forma de tratamento em que se meu cérebro ele está extremamente condensado, repetido esse movimento, esse pensamento errado, disfuncional, eu posso fazer campos eletromagnéticos, estímulo elétrico, isso muda a performance cerebral e eu melhoro a resposta do tratamento. Puxa, olha aí que importante, né? Agora, infelizmente, não é tão fácil encontrar um médico desse jeitinho que você está falando. E aí eu fico imaginando esse Brasilzão, muita gente sofrendo. Qual é o especialista que vai ter esse olhar? Temos hoje no nosso país 80 milhões de pessoas que sofrem de dor crônica e cerca de 1.500 médicos da dor. É difícil, infelizmente, a especialidade ela é uma área de atuação. E todo médico da dor que está distribuído pelo país, ele é sempre professor. Então a gente tem a responsabilidade de formar outros médicos, responsabilidade social de estar nos meios de comunicação para dividir esse conhecimento. Porque o grande segredo hoje é você integrar tudo. O nosso cérebro doente, o joelho doente, a coluna doente, fazem parte de um corpo doente, que tem espírito, energia, sofrimento, emoção, frustrações, que tudo isso tem que ser orquestrado. Porque a definição de dor é essa: dor é uma experiência sensorial, subjetiva, emocional, social, desagradável. A mulher tem mais dor e ela fica com medo de dizer que tem dor. O homem não quer dizer que tem dor porque socialmente é inapropriado. Os hábitos vão fortalecendo essa experiência dolorosa. Então, quando a gente entende que contexto o paciente está, a gente consegue criar estratégias. Dona Maria, que tal a gente fazer aquele exercício toda vez que a senhora terminar o terço? Seu João, que tal a gente escolher aquele alimento toda vez que você se levantar e dar o beijo na sua esposa? São criação de hábitos em cima de hábitos que ele já faz. Olha que interessante, gente. Que visão incrível, ao mesmo tempo bonita, né? E nada simplista. A gente fica querendo achar a causa da dor, normalmente numa radiografia. Hoje, mais moderno, numa ressonância magnética. Mas a causa da dor é muito mais do que uma imagem. Exato. Isso é uma coisa muito importante. A jornada do paciente hoje, nosso, no Brasil, ele infelizmente ainda é muito calejada. Muitos médicos buscam a resposta da dor. Por que eu tenho dor, doutor? E fazem uma série de exames. E os pacientes vão se enchendo de dores, e se enchendo de medos, se enchendo de CIDs. Então, doutor, eu tenho dor no ombro, eu tenho dor no joelho, eu tenho dor na lombar, eu tenho várias dores, mas quando você vai ver, ele tem dor, tem insônia, tem fadiga, tem depressão.
estamos diante de uma paciente com fibromialgia, que em nenhum momento foi condensado. Estamos no fevereiro roxo, o mês dedicado a doenças crônicas como a fibromialgia, e quando a gente entende que as doenças são multifatoriais, a gente consegue ser mais assertivo, porque aí o tratamento ele não é só remédio. Todos esses pacientes de dor crônica, eles precisam estar fazendo suplementações de vitamina D, ômega 3, vitamina B12, proteína, creatina. Os pacientes de dor crônica, eles têm uma inflamação crônica. Enquanto você não entender que essa inflamação, ela acaba inflamando o seu cérebro, e como é que eu sei que está inflamando o cérebro? Você tem memória ruim, você tem cansaço e fadiga, você tem desânimo e você tem dores que ficam migrando. Esses sintomas, eles infelizmente são cada vez mais presentes. Estamos vivendo essa epidemia de saúde mental e de dor crônica no Brasil e no mundo. Ouviu tudo que o doutor falou? É para colocar tudo em prática. Você falou de ômega 3, vou falar de um ômega 3 bom que eu tomo e que eu indico para as pessoas, volta aqui já já. Ok. Agora vamos lá, doutor. Eu tenho aquele momento de perguntas e respostas, vou já pedir para o pessoal participar, tá bom? Manda pergunta lá no Vida Melhor Oficial, que a gente vai ter a resposta já já. Mas vamos continuar falando um pouquinho mais de dores. Eu perguntei qual que seria a melhor forma de motivar esse paciente para uma mudança de estilo de vida, né? E você acredita que o primeiro passo é mudando a alimentação? Sim. Imagina um paciente que tem dor crônica e ele vai para o médico. Se eu simplesmente dar um analgésico, eu estou tratando o quê? O sintoma e não a causa. E por que esse paciente desenvolveu dor crônica? Ele desenvolveu por uma série de medidas. Quando eu estou no consultório, eu desenho para o paciente, numa folha de papel, a seguinte história. Vamos lá. Deus criou o nosso cérebro perfeito, com a capacidade de sermos felizes, termos bons sentimentos, termos memória, termos a capacidade de se movimentar e ter energia, termos a capacidade de ter bons relacionamentos e, claro, de dormir e acordar. Quando há alguma condição, como pacientes que têm ansiedade e depressão, a obesidade crônica, o sedentarismo, a ansiedade, pacientes que têm sofrimentos mentais ou mesmo grandes traumas emocionais, fazem uma disruptura, uma disfunção cerebral. E essa disfunção começa a gerar dor, fadiga, sono e memória ruim. Nesse contexto, o que adianta eu apenas tratar a dor? No contexto global que a gente tem que ver, a gente tem que resgatar o paciente do ponto de vista metabólico, do ponto de vista químico, do ponto de vista emocional, do ponto de vista espiritual e do ponto de vista de movimento. Então, tudo começa com ele entender. O que há de maior resultado no tratamento de dor crônica, reforçado pelos últimos congressos mundiais, é educação do paciente. Eu tenho que ensinar, eu tenho que falar. Eu sempre falo, eu vou te contar essa história para fazer sentido no seu tratamento. Quando ele entende, então para isso eu preciso me acordar e me alongar. Para isso eu preciso parar de me entupir de refrigerante e tomar mais água. Para isso eu tenho que parar de fumar e fazer atividade física. Então a chave começa a virar. É importante, o ponto mais importante é ensinar o paciente. Aí, quando o nosso cérebro está doente, eu preciso utilizar quem? O segundo cérebro, que é o intestino. O intestino todo inflamado, entupido de refrigerante, ultraprocessados, fazem o quê? Fazem com que ele pare de liberar a serotonina, a noradrenalina, que são substâncias que causam bem-estar. Quando eu limpo o intestino com uma dieta anti-inflamatória, probióticos, pré-bióticos, eu começo a interagir melhor. As bactérias começam a ficar em quantidade normal e o paciente começa a melhorar esse desequilíbrio. Porque o nosso corpo ele foi criado por um equilíbrio, só que todo o processo patológico vai desequilibrando. Então, o intestino é um dos passos fundamentais. Claro, os analgésicos são importantes, os antidepressivos, os anticonvulsivantes são importantes? São. Mas todos eles são janelas de oportunidade. Eu coloco a medicação para te resgatar. Nossa, doutor, melhorei tanto da minha dor lombar, mas agora, com a medicação, continuaremos um pouco mais e você vai fazer o quê? Exercício, alimentação, mudar o seu estilo de vida, para que quando eu precisar começar a desmamar o remédio tem que sair. Você vai estar pronta com novos hábitos. É a grande questão. Claro que a gente está falando muito, nosso objetivo é recuperar, regenerar. Não falamos em cura, falamos em controle da dor. Mas para o cérebro controlar essa dor, ele precisa estar saudável. E eu não posso transferir, ou melhor, não posso fazer um transplante cerebral, mas eu posso transplantar, modificar, modular o ambiente onde ele está. Por isso que hoje cada vez mais se fala em
técnicas e práticas integrativas, onde a gente utiliza a acupuntura, a meditação, a espiritualidade, porque você vai ativando o nervo vago, que é um nervo fundamental na regeneração tecidual. Então, os estudos deixam bem claro, pacientes que têm maior espiritualidade, pacientes que desaceleram, ativam o nervo vago, ativam as ondas cerebrais específicas da recuperação, melhoram a sua experiência de dor, estão mais engajados no processo. Perfeito, perfeito. Claro, como o doutor falou ainda há pouco, não vai deixar de lado um medicamento. No caso de uma pessoa completamente desmotivada, até para buscar um novo estilo de vida, o antidepressivo vai funcionar ali, né? Vai ser o gatilho para todas essas mudanças. Mas também não adianta tomar o antidepressivo e continuar deitada na cama sem fazer absolutamente nada. Exato. Essa janela de oportunidade. Um procedimento minimamente invasivo, ele vai dar meses a poucos anos. A cirurgia vai trazer alguns anos. A medicação vai trazer alguns meses. Então, durante esse período, façamos a nossa parte. É uma corresponsabilidade. É 30-70, eu sempre falo. 70% é você. Eu sou Sabe 30. que eu tive um problema de saúde super grave, aí infartei, depois do infarto eu tive uma depressão pós-traumática. Sim. E eu procurei um psiquiatra, que fiz um tratamento com antidepressivo, e o médico, o psiquiatra, falava assim, olha, eu vou te medicar, mas se você se comprometer a fazer, no mínimo, 5 dias de exercício aeróbico, 40 minutos por dia. Porque senão não adianta te dar remédio nenhum. E claro que eu me comprometi, eu faço academia todos os dias, faço meus exercícios, mas você vê a importância. E é exatamente essa visão, porque não adianta dar um remédio antidepressivo para um paciente que não vai estimular ali a liberação de serotonina, né? Sobre o equilíbrio. Eu estou com baixa serotonina, a medicação vai aumentar a serotonina. Mas que outras práticas aumentam a serotonina? A alimentação específica, o exercício, a prática de yoga, a prática de acupuntura, tudo isso também estimula a serotonina. Então, é uma troca. Estou muito mal, eu coloco a serotonina e vai te ajudar. O remédio. Mas eu vou tirando e você vai fazendo o quê, ó? Doutor, quando é que eu vou sair desses remédios? Quando você estiver dormindo bem, você tiver rata de academia, eu gosto de brincar com os meus pacientes, na academia, quando você estiver sorrindo e tendo pílulas de felicidade, quando você tiver gratidão. Tudo isso mostra que o seu cérebro começou, ó, a reorganizar e a retirada vai ser bem mais eficaz. Maravilha. Vamos lá, doutor. Aquele momento gostoso que você que assiste ao programa ama, parece consulta, né? Perguntas e respostas na tela, doutor Luiz Severo vai responder aqui pra gente, tá? Então, a primeira é da Daniela Souza dos Reis. Boa tarde, minha mãe tem artrose severa no joelho, é obesa e sedentária. Infelizmente, porém, quando ela se esforça para caminhar, a dor no joelho piora muito. Como poderíamos amenizar essa situação? Artrose no joelho. O paciente tem, primeiro, que a gente chama de meta-inflamação. Ela é obesa, ela é sedentária, provavelmente diabética ou pré-diabética. Ela tem um processo de inflamação crônica. Tudo começa, primeiro, a alimentação. Ponto. Segundo, temos que perder peso. Inclusive, aquelas populares canetinhas que a gente ouve falar de perda de peso, saiu um estudo recente mostrando que essas canetinhas, elas diminuem a inflamação direto no joelho, mostrando que além de diminuir o risco cardiovascular, diminui a dor no joelho. Então, você precisa perder peso. Então, procurar o endócrino provavelmente vai ser fundamental, inclusive a prescrição dessas canetinhas que perdem peso. Aproveito para te perguntar, essas canetinhas para perda de peso, elas podem ser usadas em pacientes idosos? Sim, são seguras no paciente idoso, claro, com acompanhamento, função renal, função hepática, precisa do acompanhamento, seja do endocrinologista, seja do profissional nutrólogo, é fundamental. Continuando, eu estou desinflamando o intestino, eu estou perdendo peso. 3, iniciar um analgésico específico. Dores crônicas não se tratam com analgésico que você compra sem receita. Esse abuso medicamentoso de anti-inflamatório é o problema, né? O paciente, ele aumenta o risco de problema nos rins, problema no estômago e no fígado. Então, a gente utiliza antidepressivos, anticonvulsivantes. Mas só tarja preta, doutor? Não. Canabidiol, o óleo da maconha, também é uma possibilidade na jornada do tratamento. Claro que ainda existem os procedimentos minimamente invasivos. O ácido hialurônico, que é aquele óleo que fica entre uma junta e outra, podem ser colocados e diminuir a inflamação. Além, claro, de avaliar a necessidade ou não de alguma intervenção maior. Perfeito. Daniela, olha aí.
uma lista de coisas para fazer. Eu sei que não é fácil convencer a mamãe a fazer tudo isso, né? Mas é esse o caminho. Próxima pergunta na tela, vamos lá. Marlene Alves, tenho 54 anos e tenho uma dor no quadril desde os 15 anos. Já não sei mais como resolver, o que fazer para melhorar? Dor no quadril crônica. Existem várias causas. Uma paciente que já tem 54 anos, desde a infância, temos que pensar, será que essa paciente desenvolveu um quadro de uma osteoartrite por uma doença reumática? Então, primeira coisa, investigar causas reumáticas. Segundo, dependendo da condição, será que esse paciente desenvolveu uma artrose no quadril? Essa artrose impede, por exemplo, aquela paciente que tem dor quando vai cruzar a perna, não consegue ficar sentada muito tempo, então o exame de imagem vai ajudar. Depois disso, o que é que temos de tratamento? O tratamento ele começa se eu tenho um desgaste da minha articulação com nutracêuticos, com vitaminas específicas em doses específicas. Vitamina D, ômega 3 são potentes anti-inflamatórios que podem ajudar nesse desgaste. Além disso, medicina intervencionista da dor, bloqueios, radiofrequências, são procedimentos minimamente invasivos que a gente paralisa a dor por meio de uma agulha. Mas aí o ponto final é perda de peso e exercício. Veja que tudo conflui para isso, mudança do estilo de vida. Não tem jeito. A gente é responsável pela nossa saúde. Deus deu um corpo pra gente cuidar. Terezinha Macedo, doutor, tenho 46 anos e há mais de 20 anos tenho dores. Todos os médicos que passei até hoje me disseram que eu tenho fibromialgia. Com isso, eu tenho ansiedade, síndrome do pânico, dores articulares, dores intestinais, mas pratico exercício físico em casa e faço de tudo para eu estar bem. E mesmo assim, tem dias que só por Deus. O que fazer? Estamos num mês de fevereiro roxo, um mês dedicado à fibromialgia. Primeiro a gente tem que entender que fibromialgia não é besteira, não é invenção e nem é uma doença psicológica. É uma doença em que há uma alteração na maquinaria de percepção de dor. Portanto, o tratamento, ele exige um conjunto de estratégias. Como eu trataria um paciente com fibromialgia? Primeiro, acompanhamento psicológico. Eu preciso fazer com que você pense em pensamentos mais positivos. Mude o seu catastrofismo, a sua solidão, o seu medo. Isso é fundamental. 2, eu preciso que você faça exercícios específicos. Eu não quero exercícios muito pesados, não. Pequenos passos. Às vezes é só você levantar. O seu cérebro de manhã vai dizer assim, deita, fica aí. Mas você vai se levantar e vai ver o sol. Você vai cortar esse seu modus operandi de inatividade, de sedentarismo. Vai levantar e dar uma pequena caminhada, um leve alongamento, uma hidroterapia, água morna. Isso tudo vai ajudar. 3, pacientes que, mesmo, poxa, ela está dizendo que ela se cuida, parece que ela cuida do equilíbrio emocional e mesmo assim ela não melhora. Como é que a gente está de equilíbrio metabólico? Paciente com fibromialgia esquece de se alimentar. É tanta dor que ela não vai nem almoçar direito. Então, como é que está a reposição de ômega 3, de whey protein, de creatina, de vitamina D, de magnésio, de melatonina? Porque se ela não dorme bem, ela não vai ter bons resultados. Porque o sono é onde o cérebro se reorganiza. 4, precisamos de técnicas de ativação do sistema do nervo vago, ou seja, acupuntura, a auriculoterapia, práticas integrativas e a neuromodulação. A neuromodulação hoje é um tratamento sem cortes e sem remédios e que a gente faz campos magnéticos no crânio ou tratamento com microcorrentes elétricas em que o paciente ele tem uma reorganização da forma como o cérebro atua, melhorando o engajamento, a dor, a fadiga e o sono. Interessante, hein? Caminhos, Terezinha. Obrigada pela sua pergunta e participação. Próxima da Silvana Vieira. Quem tem ansiedade sente mais dores nas articulações? Sim. Por que a ansiedade, a depressão causa mais dor? Primeiro que faz com que você fique mais inativo, você fica com mais medo. A ansiedade é uma hiperatividade do nosso sistema simpático. O nosso corpo é um equilíbrio. Existe o sistema simpático de luta ou fuga, de correr, de matar, de medo. Esse sistema aumenta a pressão, contrai os músculos e gera dor. Por isso que o frio também causa dor na maioria dos pacientes que têm dores crônicas. Mas o paciente que está em ansiedade, ele está sempre nesse risco de hipercontratura muscular, paravertebral, na região da coluna, na região do masseter. Então, são pacientes que têm
dores de cabeça tensional, dores na região da cintura escapular, dores articulares, dores na lombar, por uma hipercontratura e hipervigilância da musculatura. Então, a ansiedade, sim, piora as dores. Por isso, a gente precisa de um psicólogo especializado nesses pensamentos, na terapia cognitivo-comportamental. Ele vai te ensinar a pensar e a agir e a se movimentar e se comportar diferente, fazem com que você reaja diferente aos estímulos. Olha que interessante. A gente tem muitas articulações no nosso corpo, né? Em alguns momentos da vida, elas começam a ficar mais desgastadas mesmo? Sim, naturalmente, a gente vai perdendo. O nosso corpo foi feito para morrer, ok? Deus criou a gente num formato em que a gente vai morrer nesse mundo num determinado período. E esse desgaste vai acontecer. Só que alguns fatores de risco aceleram esse desgaste. Fatores genéticos? Sim, a história genética da artrose tem um componente, 10, 15%, mas o principal é fator ambiental. Sedentarismo, obesidade, tabagismo, diabetes. Então, os pacientes eles vão se desgastando da articulação, da lubrificação. O que eu posso fazer? Primeira coisa, o exercício. Toda vez que eu me exercito, libera substâncias que vão liberando esse óleo, esse ácido hialurônico do joelho, naturalmente, melhorando a lubrificação, consequentemente melhorando as dores. Então é fundamental o exercício, o movimento, porque esse desgaste vai acontecer, mas a gente precisa prevenir. Por isso que essa proposta, da gente sempre estar atento a essa mudança de estilo de vida, sermos atores ativos nesse processo. Eu falo muito aqui de cartilagem do tipo 2, de glucosamina, condroitina, né, do cálcio, do magnésio. Esses suplementos, eles ajudam também para manter essa cartilagem mais saudável? Sim, estamos falando de Essas articulações, Sim. na verdade. A capacidade de regenerar ou recuperar uma cartilagem, o nosso corpo tem. O problema é que quando estamos com uma doença crônica, o nosso intestino não está funcionando, os nossos tecidos não estão funcionando, os mecanismos de reparo não estão funcionando. Então, é necessário, muitas vezes, sim, a suplementação. Quando você suplementa, você dá mais armas ao paciente de fazer as conexões de moléculas, de encontrar a molécula A com a molécula B para regenerar um tendão, regenerar uma cartilagem. Então, faz colágeno, o ômega 3, o cálcio, são sim importantes na jornada do paciente com dor crônica. Vou te pedir mais 2 minutos e volto já. Mais perguntinhas na tela. Deixa eu liberar aqui. Que bom que você está participando do programa. Daqui a pouco eu vou mandar aqueles beijos, hein? Deixa lá seu recado no nosso Instagram, Cláudia Tenório Oficial, Vida Melhor Oficial. A Ivani pergunta, as canetinhas têm trânsito livre na medicina hoje em dia? Não há contraindicação? Sim, todo qualquer tratamento existem as suas indicações e contraindicações. Daí a necessidade de acompanhamento com o endocrinologista e com um nutrólogo. O que a gente tem visto, inclusive uma das canetinhas, ela hoje vai ser produzida no país, então isso vai facilitar, vai baratear. Rebatida, né? Isso, vai baratear. Já a empresa caiu brasileira. a patente Já da caiu Mondiaro? a patente, já. Mondiaro não. A outra, a semaglutida. Ah, então não é da tirzepatida, é da semaglutida, do Isso, Ozempic. O Ozempic. Que vai ficar mais barato, Sim, então a AMS, né, uma das empresas farmacêuticas brasileiras, vai produzir. Isso vai facilitar o acesso. A gente sabe que a obesidade é uma doença crônica. Então não achar também que usei a medicação e pronto. Não, ele vai te dar o primeiro passo. Você vai ver o resultado realmente e você vai se engajar. Lembra que o cérebro ele tem que estar engajado e disciplinado? Então esse processo de engajamento e disciplina, esse resultado inicial faz todo sentido. Perfeito. Temos mais perguntas na tela. Aí tá. A da Ivani, obrigada, mas deixa eu passar para a próxima. A pergunta é da Isabelle Neri. Olá, boa tarde, Claudinha e doutor. Tenho dores de cabeça frequentes e já fiz exames que não encontraram nada. Um médico me disse que pode ser enxaqueca crônica. Existe algum tratamento eficaz para isso ou vou ter que conviver com essa dor para sempre? Enxaqueca crônica tem tratamento e você que é mulher tem que entender que não é para ficar sentindo dor. Não é. Ah, é por conta do hormônio? Não. É por conta que eu sou mulher? Não. A enxaqueca é uma doença genética. Você nasceu com a predisposição de ter dor. É um cérebro doente. O tratamento, ele se baseia em quê? Quando eu estou no consultório, eu divido em tratamento não medicamentoso. Você precisa decidir por alimentos que não pioram as suas crises. Então, tem que retirar café, chocolate, tem que retirar queijos envelhecidos, carnes defumadas. Você tem que tirar a bebida alcoólica. Adoçantes, muitas vezes, podem desencadear crises. 2. O que é bom? Gengibre,
óleos que são de peixe. Então, por exemplo, peixes com ômega 3, como atum, sardinha, legumes, O próprio ômega 3 folhas. também. O próprio ômega 3. Ou seja, você para de desembrulhar e passa a descascar mais. 2, atividade física. Se você não tiver, você tem enxaqueca e não está fazendo atividade física, você não tem o que melhorar, não tem como. 3, tratamento médico. Qual o tratamento médico? Primeiro, pare de abusar de medicamentos. Esses analgésicos que você toma e compra na farmácia não são adequados. Isso vai só cronificando a sua dor. Quais são os tratamentos mais avançados hoje? Tem a toxina botulínica, o Botox. Ele é utilizado para o tratamento das enxaquecas, um protocolo internacional, que a gente aplica cerca de 40 pontos na região do crânio, região do pescoço, e ele consegue paralisar a dor dos pacientes, um resultado muito bom. Temos também a utilização de bloqueios e alguns procedimentos na região do nervinho occipital, que paralisam a dor. E também utilizamos um dos tratamentos, até mesmo terapia canabinoide, pode ser utilizado. Mas todos esses pacientes que têm enxaqueca, a gente vê ótimos resultados quando a gente associa com técnicas de diminuição do estresse, com magnésio e melatonina, tendo estudos mostrando de que eles ajudam na prevenção. Sabe que eu faço isso? Magnésio, melatonina, gestão do estresse, Sim. exercício físico, mas eu tive que fazer o que me foi muito útil. Eu tô até compartilhando isso com você. Baixei um aplicativo para acompanhar lá fazer um diário da dor para Sim. saber quais eram os gatilhos para as minhas dores. Aí eu vi que qualquer coisa que foge da minha rotina pode ser um probleminha e vai dar a enxaqueca, né? Tirei um monte dessas coisas que você falou aí da alimentação. E aí, eu estava usando um remedinho que estava sendo ótimo, como um abortivo para minha enxaqueca, que é o Sumax Pro. Sim. Mas outro dia um neurologista me falou que é perigoso esse Sim. medicamento, eu fiquei preocupadíssima. Mas não é perigoso por reações. A grande problemática é, a enxaqueca a gente chama de uma tempestade alastrante, é uma alteração do cérebro, uma descarga elétrica. O Sumax Pro, e o Sumax e outros sumatriptanos... É que o Sumax não me ajuda, é o mais só conhecido. o Sumax Pro, que Sumax, tem o anti-inflamatório associado. naproxeno, né? Isso. Quando a gente tem os Sumax Pro, os Sumax, dentre outros, eles são medicamentos que abortam a crise. Mas se você não utilizar um profilático, você sempre está expondo o seu cérebro à crise. O tratamento da enxaqueca, per si, exige uma profilaxia adequada. Não E qual encontrei é a uma profilaxia? adequada pra Temos antidepressivos, anticonvulsivantes, temos fitoterápicos usados para profilaxia, temos o Botox, temos hoje uma canetinha que a gente aplica também na barriga. Já ouviu falar dessa Tem um canetinha? resultado muito bom e acabou de ser aprovado a vinda de 2 novos medicamentos americanos para cá, que são conhecidos como os GEPANs. São medicamentos de última geração, criados com engenharia molecular para tratar a sua enxaqueca. Mas nada da tecnologia vai resolver se você não fizer o básico. E o básico qual é? Gestão do sono, gestão do estresse, alimentação, atividade física. É o que eu faço, gente. Agora, assim, é tiro e queda. Resolvi abusar. Eu quero porque quero tomar uma taça de vinho. Eu sei que no dia seguinte eu vou ter enxaqueca. Choices, escolha. Escolhas, né? De vez em quando eu caio na burrice de achar que eu vou tomar uma taça de vinho. No dia seguinte eu falo, não posso tomar nenhuma taça de vinho. Eu caio na burrice de esquecer de almoçar. Que às vezes, né? Ou tomar muito sol na cabeça. Então, a gente tem que ter responsabilidade de novo. É a gente com a gente, né? A gente tem que se respeitar. Um processo ativo de autogerenciamento do paciente. O paciente, às vezes, ele espera que só o médico resolva, mas tem que entender que é um processo complexo, em que você fica 1h30 no consultório e as outras horas é você com você mesmo. Então, o paciente tem que ser ensinado a gestar, a gerir isso. A Alessandra Faria pergunta, boa tarde, ácido hialurônico pode ajudar em casos de artrose grave? Pacientes com comorbidades, mas acima do peso, como proceder? Paciente que tem artrose no joelho grave, ele tem que ir necessariamente para a cirurgia? Não necessariamente. Existem hoje uma série de tratamentos. A gente chama, o paciente que tem dor crônica, em jornada do tratamento da dor. Nessa jornada de tratamento da dor, o paciente vai utilizar ácido hialurônico, que pode ser feito injetável, como oral, pode ser feito a cúrcuma, que é um anti-inflamatório natural. O ácido hialurônico oral ajuda também nos casos das artroses? Sim, também. Eu faço uso de um ácido hialurônico, mas com a intenção da estética, Sim. Porque ajuda muito, né? A pele, cabelo, unha, mas também ajuda nessa questão das articulações? Sim, porque ele vai
aumentando a lubrificação dentro dessa cartilagem. Olha que Dizer que previne, não, mas ele vai ajudar. É mais uma ferramenta. A gente tem que entender que são ferramentas que vão sendo otimizadas num contexto de um paciente. Então, é mais uma molécula anti-inflamatória que você está colocando no seu intestino para ser absorvida e indo para o local. Então, vai desde ácido hialurônico, a vitamina D, o ômega 3, a cúrcuma, são fundamentais. Junto com isso, analgésicos em algum momento? Sim. A intervenção e, claro, perda de peso e exercício. Não adianta. Quando eu estou com um paciente com artrose, eu pego uma folha em branco, como é que é seu dia? Doutor, acordo e rezo. Depois disso, vou escovar o dente. Não, você agora vai acordar, vai rezar e vai fazer o exercício. Porque se a gente não colocar a rotina, nunca o exercício vai deixando para lá. E assim, o doutor falou de escova-dente, né? Exercício, escova-dente e banho estão juntos. É tudo inegociável. Tem que escovar dente, tem que tomar banho e tem que fazer exercício físico. Exato. Não dá para escolher entre um ou outro. Tem que fazer os três. Exatamente. É um Doutor. conjunto de responsabilidade. Muito obrigada. Eu amei nosso bate-papo. Eu espero que tenha caído muitas fichas na cabecinha de quem está ali nos assistindo. Obrigado. Volte outras vezes. Foi muito bom conversar contigo, viu? Obrigado pelo convite. Muito obrigada. Uma ótima tarde, uma boa semana. Dr. Luiz Severo, neurocirurgião, médico neurocirurgião e médico da dor. Ele está no DR Luiz Severo, é Luiz com Z, tá, gente? luizsevero.neurocirurgia.dor. DR luizsevero.neurocirurgia.dor. O WhatsApp é da Bahia, você atende na Bahia? O WhatsApp é de Recife e Paraíba. Por que eu falei Bahia, gente? Bahia é o quê? Bahia é 51? Não. Bahia não é 81, não, né? 81 é Recife, Pernambuco. Ah, você é da Paraíba? Eu sou cearense, trabalho em Recife e Campina Grande. E agora eu tô vindo para São Paulo. Olha que beleza. Minha filha tá morando na Paraíba, então tudo que falar da Paraíba agora já me interessa, já quero... 83. Lá é 83. Aí é bom porque já vai pegando os contatos, né? Sim. 819-8275-1644. Você pode marcar sua consulta, tanto em Recife quanto Campina Grande. Online. Ou online, e aí para todo o Brasil. 819-8275-1644. E o site drluizsevero.com.br. Muitíssimo obrigada. Até a Agradeço. próxima. Obrigada, seu assessor Salatiel, que é um querido também, Obrigado. viu?